Olá, olá, boa tarde para você, boa tarde para o seu coração. Que seja nesse momento uma tarde de luz, de bênção, de graça e de paz. Uma boa tarde para todos nós. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos encha com o seu amor, com o seu olhar aguçado, para que o nosso olhar fique aguçado, para que a nossa mente fique aberta, o nosso coração, para recebermos a palavra do Senhor. E mais uma vez, não é? Jesus nos reúne. Eis-nos aqui, mais uma vez, reunidos no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E é um sábado, assim, esperado para todos aqueles cristãos, não é? Aqueles que seguem o ritual, não é? Os momentos de graça, o momento do maior grupo de oração por excelência. É o grupo, a missa é o grupo de oração por excelência, né? Você que faz parte da renovação, que gosta da renovação carismática, dos grupos de oração, o grupo de oração por excelência é a missa, né? E aí aqueles que nós vamos durante a semana, o grupo de oração, ele é o aperitivo, O grupo de oração da Santa Missa é o grupo de oração por excelência. E hoje, algo muito especial, tem todo um ritual que você precisa participar e sentir esse momento daquele ritual, não é? Onde a igreja está com a luz toda apagada. E lá fora, a fogueira, aonde acende a vela do Círio Pascal. E ali as portas da igreja fechadas, quando vai com o círio, o padre bate, a porta se abre, tem todo o processo de bater e abrir, tem que estar a luz apagada, o círio entra, a luz entra aonde há a escuridão. E é todo um processo lindo. Aí no momento que bate, após o canto do glória, o aleluia, aí descobre todas as imagens. Gente, vale a pena. Olha como que eu tô aqui, não é? É lindo o momento de hoje. Por isso já começo a dizer para você, não perca a missa de hoje, que ela é um grupo de oração por excelência. Aqui nós estamos mais uma vez reunidos no amor de Cristo para estarmos juntos, mergulhando na palavra, bebendo desta palavra que o Senhor hoje vem nos dar, derramar o nosso coração, não é? Assim, né, quero já colocar de antemão as pessoas lá de Vitória da Conquista, Oliveira dos Brejinhos, né? Também pessoal de Iboatirama, muita gente da região ali do interior da Bahia, também de Salvador, São Paulo, Minas, Paraná, muitas pessoas do Paraná, né, que entrem em contato e pedem também oração para nós, pessoal de Minas, pessoas do Rio de Janeiro, achei interessante, pessoas do Rio de Janeiro pedindo oração. Assim, graças a Deus estamos com você, você que neste momento se interioriza e vai estar conosco, não é? E vai estar ligadinho durante a semana nesta live. Essa live de hoje também vai estar por todos aqueles que estão conosco e aqueles que estão participando, aqueles que vêm, não é? E por você que espera tanto a glória de Deus na sua vida. Sim, colocar todas essas pessoas realmente que entram em contato para oração, né? As pessoas aqui de Gaspar, Santa Catarina, o João, a Lorena, o Quila, toda a família deles, todas as nossas famílias, todas as pessoas que nesse momento se voltam, nesse tempo de Páscoa, para orar pelo Senhor, colocando as suas intenções, olhando para o Cristo flagelado, crucificado, né? E que oram para Ele, o pessoal lá do Bela Vista, a Marlene, todas as costureiras de Gaspar, estão sempre ligadinhas conosco, né? Pessoal da Malha, que é muito forte, e todas as pessoas, é claro, que estão conosco neste momento e que virão depois. Deus nos abençoe neste momento. O tema da live de hoje é um tema propício, maravilhoso, e tem muito a ver com o momento, o tempo em que estamos vivendo, não é? E principalmente todo o ritual, não é, que vem nos acontecer. O tema da live é a nova aliança em Jesus, não é? A pergunta já de antemão, como que está a sua aliança com Deus?
não é? A nossa aliança com Jesus. Gente, é uma graça maravilhosa quando nós mergulhamos para dentro dessa realidade, esse tempos em que estamos vivenciando. Por isso o anjo diz à igreja de Sardes e vem dizer à igreja de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, Bahia, de Minas, enfim, do Brasil, não é? Da América Latina, do mundo. O anjo vem dizer à igreja: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja qual é interessante, não é? Então, é preciso que entendamos que é só no mesmo Espírito que vamos entender as coisas do Espírito. Você compreende? É uma graça abundante estarmos juntos, sim, não é? Deus nos chama em um tempo de grandes adversidades, de grandes provas, de grandes vendavais, não é? E a palavra que o Senhor nos direciona hoje vem através das cartas de Paulo, não é? Ali em 2 Coríntios, no capítulo 2, eu vou ler alguns versículos, mas é o capítulo 2 e parte do capítulo 3, não é? Então, assim, alguns versículos que vamos estar lendo, mas é o capítulo 2 e o 3. E essa palavra é para nós, é a palavra do Senhor nesta tarde. É a palavra do Senhor que vem encher o nosso coração, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E assim diz o Senhor, não é? No versículo 14 seguinte: mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo, e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todos os lugares. Somos para Deus o perfume, que lindo, de Cristo entre os que salvam e entre os que se perdem. Para estes, na verdade, o odor da morte. Para os primeiros, porém, o odor da vida, e que dá a vida, o qual o homem é capaz de uma tal obra. E que de fato não somos como tantos outros falsificadores da palavra, né, que vende a palavra de Deus, mas é a sua integridade, tal como o proceder de Deus que nos pregamos em Cristo, não é? Aos olhares de Deus. E começamos a fazer o nosso próprio elogio, já estou no capítulo 3, elogio. Temos acaso algumas necessidades de vos apresentar ou receber de vós a carta recomendada. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita, nossos corações conhecidos e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo redigida ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, os vossos corações. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Veja como é maravilhoso, como o Senhor vem nesse tempo mostrar, fazer já de antemão esse paralelo, quando o Senhor nos chama dentro desta reflexão dessa tarde, que vamos estar orando com você pelo poder que essa palavra tem na nossa vida. É uma palavra gratuita, porque Deus se doa e se dá de graça. Não há um preço para recebermos essa glória de Deus que se manifesta na nossa vida, não é? Aí Paulo vem escrever essa carta a partir do capítulo 1 de 2 Coríntios. Vamos ver que quando Paulo escreve essa carta, ele está em Éfeso, e ele escreve essa carta para a comunidade de Corinto, não é? Para consolar, para reanimar, para reinflamar os irmãos de Corinto. E é algo tão sublime que essa palavra vem através dos tempos e seguirá até a eternidade. Essa palavra que Paulo vem nos trazer para os irmãos de Corinto, que hoje é para você, nós do Brasil, da América Latina, enfim. É uma carta que transmite força, consolo. Se você olhar dentro dessa passagem, já vê que Paulo está oferecendo nessa carta um consolo, porque eram tempos de tribulação. Nada diferente do que estamos vivendo hoje. Tempo de perseguição de cristãos, não é?
tempos de dificuldades financeiras, tempos de muitas adversidades, de tempestades, de ventos que sopravam ao contrário, correndo contra justamente aqueles que professavam Jesus. Nada diferente do que está acontecendo hoje, não é? Então, nesse momento de tribulação, Paulo, em meio a um tempo de tribulação pessoal, ele escreve essa carta para consolar e reinflamar os irmãos, que nesse caso é você, eu e nós hoje. Veja, Paulo está falando e vem nesta carta, você vai observar que nesta carta, Paulo vem falar da nova aliança, não é? Que é o corpo, o templo, morada do Espírito Santo, eu e você. Paulo vem fazer um paralelo da antiga e a nova aliança em uma só aliança em Cristo Jesus. Você compreende? Então Paulo vem nos reanimar. Paulo enfatiza o quê? A nova aliança, quando ele vem nos mostrar, que vem do livro de Êxodo. Lá em Êxodo, quando teve a libertação dos escravos através de Moisés, dos hebreus que viviam como escravos, não é? Então, ali teve todo um processo de libertação, o êxodo, não é? A libertação do povo de Deus, amém? Então, Paulo vem nos mostrar essa libertação e no processo da caminhada, da retirada do povo hebreu, do povo de Israel, daquele lugar, não é? Deus faz ali, naquele momento, para tirar o povo daquele lugar, Deus tira eles e ali faz uma aliança com Moisés, escrevendo em tábuas de pedra os 10 mandamentos, fazendo com que o povo pudesse, a partir daquele momento, não é, estar nele e ele no povo. Estar nos seus e os seus nele. Para que entendessem que, mergulhando naqueles mandamentos, estaríamos, naquele momento, mergulhando nele. Não é? Por isso, essa passagem, essa tirada, essa mudança de vida, não é? Que o povo passou a ter no processo do caminho, não é? Mostra aí a vivência do povo dentro dos mandamentos da nova aliança que Deus fez, mas escrita em tábuas de pedra, para que o povo ali compreendesse as suas normas, as suas leis, não é? A sua vontade. Por isso, Paulo enfatiza essa nova aliança agora, né, já no Novo Testamento, como um selo em que ela vem em Cristo Jesus, ela vem, essa nova aliança, proclamada, não é? Já testificada em Cristo o Senhor, que vem aí a promessa de Cristo na nova aliança, não escrita mais em tábuas de pedras, mas no Espírito Santo, essas novas leis, a palavra de Deus gravada no nosso coração, em tábuas de carne, em você, em mim, em nós. Veja, é muito importante tomar consciência disso. Por isso Paulo dá esse ênfase a este selo, essa nova aliança, não é? Que vem ser testificada, como tenho falado em algumas lives, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual que o Espírito Santo possa trabalhar em nós. Quando você, eu, temos essa palavra guardada dentro de nós, o Espírito Santo, por a palavra que guardamos, pela palavra que trazemos, pela palavra que pronunciamos, que respeitamos e que buscamos vivê-la, o Espírito Santo, nesta palavra, ele trabalha em nós, por nós e para nós. E o processo dele é um resgate do seu povo para uma nova caminhada rumo à morada eterna. É maravilhoso todo esse trabalho que o Espírito Santo vem fazer. E o que é então essa nova aliança, não é? Nós vemos que lá em Moisés foi escrita
em tábuas de pedra, não é? O povo, no primeiro momento, ficou feliz. E assim se enfatizavam, assim se erguiam o coração, dizendo que cumpririam, que estariam fiéis a esta aliança. Quando Moisés desce e apresenta as novas leis, vem grande parte do povo com o coração e se testifica, e ele se prontifica a viver essa nova aliança, dizendo um sim, não é? Mas isso, nós vamos ver na história que isso dura um tempo, porque logo vem, nos primeiros vendavais de dificuldades, não é? Nos primeiros vendavais de tribulação, o povo começa, a grande parte, a trair Deus com as idolatrias, não é? Adorando ídolos, e muitos estavam ainda viciados pelos vícios do Egito, dos egípcios, na onde eles serviam, muitos já estavam pegando muitos costumes, não é, do povo do Egito, que serviam ao deus Baal e entre outros deuses. Então eles amavam eles passaram a amar o lugar em que eles viviam, mesmo estando debaixo de um sofrimento. Aí, quando tem a libertação, quando vem as provas, muitos deles desejaram ainda estar no Egito. E, portanto, por causa disso, passaram no processo do caminho, a terra prometida, não é? Querendo a graça de Deus, mas com o coração servindo a idolatrias, já não tendo uma fidelidade para com Deus. No primeiro momento disseram sim, no segundo momento, no momento das provas, já começaram a trair o Senhor. Depois vem, a partir daí, dando um salto, a segunda aliança, que ela está em Cristo Jesus, na sua palavra. A segunda aliança que vem em Cristo, que mostra o valor. Essa segunda aliança, não é, que é em Cristo, não vem execrar a primeira, não é? Ou desfazer a primeira, ao contrário. Jesus, ele vem testificar, validar a primeira, validar e mostrar como é que tinha que se viver e como é que tem que se viver a primeira aliança, a segunda aliança, mas dentro de um tempo e de um rumo e de uma vida nova, nascendo de novo, nascer de novo, para ser uma pessoa nova, em tempos diferentes. Jesus, ele começa a explicar a nova aliança, ele mostra o valor, não é? E ele renova a segunda aliança dentro da primeira. E diz que nesta aliança, ele dará a cada um de nós. Ele vem nesta aliança que ele, Jesus, quando estava antes de ir ao Pai, que nós estamos vivendo bem agora nesses dias de Quaresma, terminando hoje, não é? Com um grande ritual lindo na igreja. E Jesus, ele diz antes: eu vou para o Pai, não vou ficar mais convosco, chegou minha hora de ir, não é? Para que onde eu vou, para que lá de onde eu estou, vós também, vou preparar um lugar para todos vós lá, não é? E não vou deixar vocês órfãos, não vos deixarei sozinho, mas junto do Pai vou mandar o Paráclito, não é? A promessa, não é? O penhor. O que é esse penhor? Algo de grande valor, o poder, o Espírito Santo. E Jesus diz em João 14, esse Espírito que eu e o Pai, com o Pai, mandaremos, não é? Ele vai recordar e ensinar muitas coisas. E a partir daí, todo aquele que está em Cristo passa a partir daí ser uma nova criatura. E na qualidade de nova criatura, começa a viver a nova aliança. A que é atestada dentro da primeira aliança. É algo maravilhoso. Jesus mostrando isso para nós. Ele dará esse poder que é o Espírito Santo, segundo a sua própria palavra, verdade e vida. Não é? E o que faremos, não é? Para muitos de nós, quando é que nós tomamos posse disso?
pela fé, não é? Ela vem habitar em nós, essa força de Deus, não é? Vem habitar em nós, vem reafirmar a primeira aliança, que é os 10 mandamentos, e começa como amar a Ele em primeira coisa. Jesus, Deus não... se tem uma exigência nos 10 mandamentos, é o Senhor nos pedindo, não é? Que o reconheçamos e que o amamos acima de todas as coisas. Por isso, é esse grande chamado que o Senhor faz por nós. Que para vivermos dentro de um processo de fé. Se nós queremos bênção, se nós queremos graça, se nós queremos uma transformação de vida, se queremos milagre, curas e libertação, nós precisamos voltar para esse novo escrito. O primeiro escrito de normas da lei foi nas tábuas de pedra. O segundo escrito, nós temos hoje a Bíblia, que tem todo o Evangelho, narrando todo um processo para que nós pudéssemos, a partir daí, tomarmos conhecimento o que aconteceu, o que acontece e o que precisa para chegarmos firmes lá na frente. Então, hoje, se eu quero que esse poder, que esse penhor de grande valor tenha em mim e que eu possa estar em ligação direta nessa aliança entre o céu e a terra, por isso Jesus diz em Mateus 18, que tudo que ligar na terra será ligado no céu. Paulo vem dizer que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Tudo se faz novo. Paulo chega ao momento de dizer, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, um cristão renovado, um cristão de uma nova face, que tem luz nos olhos, não é? E tem línguas do Espírito e o coração do amor, ele transparece verdade, fé. E nesse momento, ele passa a viver a nova aliança em Cristo Jesus. É lindo demais. Aí quando você olha para o versículo 14, não é? Paulo vem dizer nesse texto que nós acabamos de ler, não é? Se nós precisamos mergulhar, Paulo diz que se temos força, se você tem, que muitas pessoas, se você tem força, se você vive na graça, se você muitas vezes tem testemunhado, não é? A graça de Deus, se você é aquele que reverencia, nada disso faríamos se não fosse pela graça do poder de Deus em nós. Nada faríamos, não é? Porque nada nos separa do amor de Deus. Por isso, Paulo vem nos falar, tudo que nós fazemos é porque a graça de Deus está em nós. E essa graça do Senhor, esse Espírito Santo, ele nos santifica, ele nos dá força, ele nos capacita a passarmos pelos vendavais, nos dando a luz do discernimento, não é? Para que possamos compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Você compreende? Eu acho maravilhoso quando voltamos para dentro dessa verdade, o que é, porque esse tema, a nova aliança em Jesus. Veja, hoje, quantas dificuldades, de tantos sofrimentos, que não muda muito do que estava acontecendo na época. Quantas dificuldades está acontecendo hoje e o que é preciso hoje? A luta que você trava, a luta que você tem travado, quantos têm travado, principalmente na nossa região da América, nós temos acompanhado pelas notícias, não é? E também pelo mundo, quantos estão pagando um alto preço por assumir Jesus na sua vida. Por dizer, eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sigo a nova lei do Novo Testamento, que vem atestar, não é? Protocolar e dizer, é válida
a do antigo. Mas veja como se viver ela agora em Cristo. Aquele que veio mostrar, que veio fazer nova, que veio dizer é preciso nascer de novo, que é preciso mudar de vida. Quantos estão pagando esse preço? Nós temos que lutar. Muitos lutam dentro da própria família. Quantas lutas na própria família, pessoas que muitas vezes desacreditam de você. Eu me lembro quando comecei, na minha caminhada, é rápido, quando eu comecei eu estava com uma vontade tremenda, e assim que eu cheguei em casa eu queria uma Bíblia, eu achei uma Bíblia do meu pai, né? Essa Bíblia tem de 1910, eu tenho ela, e eu achei essa Bíblia e eu queria, estava sem capa, e de repente eu via dentro da própria família, hoje minhas irmãs, mas graças a Deus passou, isso foi lá atrás. E eu me lembro que eu chegando assim, eles estavam rindo, nossa, agora ele quer ser padre, agora ele não sei o quê, agora não sei o quê. Aquilo eu me entristeci, um tempo depois eu ri com elas disso, depois passou o tempo, não é? Mas no primeiro momento, quantas pessoas sofrem hoje dentro da própria família, a própria família te chama o quê? De fanático, de bitoladas, né? De carolas, não é? Começa, muitas vezes, você tem grandes desafios dentro da própria família. Quantos sofrem no trabalho, porque você, por testemunhar que você é um cristão ou uma cristã, no seu ambiente de trabalho, aonde você atua, muitas vezes você é taxado, não é? Você muitas vezes é zombado, é zombada. É desafios de provas que você passa. Amigos que muitas vezes você perde por ser cristão, por fazer uma nova opção. Aqueles que muitas vezes eram tidos como amigos, e você vai ver que eram só colegas. Não é? Que não era uma amizade da raiz. Nós vemos aí o sistema hoje, não só no Brasil, no mundo, tentando de todas as formas tirar os conceitos de família, não é? De família. Os conceitos de ser uma pessoa conservadora, que teme a Deus, que fala de Deus. Há uma grande luta de todo um sistema. Existe até já nas casas de leis alguns tentando tirar, mudar o que está no Evangelho. A luta, meu querido e minha querida, não passa, cada dia aumenta. As mídias, muitas mídias que trabalham, não todas, mas uma grande parte, lutando contra, jogando nas telas de TV, não é, de vídeos, nas redes sociais, tudo aquilo que é contrário ao plano da nova aliança. E aí você começa a olhar para dentro disso e você sabe que você precisa lutar. Aí se você volta a uns anos atrás, não importa a idade que você tenha, hoje pode-se pesquisar e fazer tudo isso. Se você volta no tempo, um tempo atrás, não é? Você vai ver que o povo tinha as mesmas provações, não hoje essa perseguição tão ferrenha, mas tinha as provação do dia a dia que muitos passam, não é? Às vezes na dor, na tribulação financeira, tinha, enfim, grandes provações também, o povo tinha, mas era um povo mais unidos na fé. Se você volta na história, conversa com teu avô, com teu pai, com tua mãe, eles vão mostrar que era um povo mais unidos na fé. Era um povo que sofriam, mas um estava muito mais próximo daqueles que sofriam, tinham muito mais mão, muito mais coração, muito mais presença, não é? Quando chegava-se o mês de maio, em todos os lugares, é muita oração, devoção, pessoas se reuniam de casas em casas no mês de maio. Quando chegava o mês da Bíblia, a Bíblia estampada com velas em todas as casas, não é? Aquela vela mostrando que ali a palavra de Deus, a luz de Deus estava ali. Em departamentos públicos, não é? Bíblias, crucifixos, que tudo isso está sendo para ser tirado, não é? De muitas escolas, departamentos públicos. Mas antes era questão de honra, era prestar esse culto ao mês da Bíblia. Nós vemos tudo isso sendo jogado de lado, não é? Quando chegava as pessoas trabalhavam no todo, e quando chegava o Natal, não era questão só do presente. Sim, sempre teve, não é? Não era só questão do presente, das festas, de uma roupa nova, não, mas era o sentido do Natal, de comemorar o aniversário do nascimento de Jesus, não é? Quando o Verbo se fez carne
e veio para nos dar uma nova vida. Era algo maravilhoso de comemorar. Em muitos lugares a missa começava justamente à meia-noite, na virada, né? As missas chamadas, em muitos lugares, a missa do galo. Né? E ali as orações, o povo se reunia, depois iam comer. As devoções, não é? As pessoas estavam muito mais próximas, as famílias estavam mais próximas. Quando chegava nesse tempo que estamos vivendo agora, a quaresma, ela era vivida, era um tempo de silêncio. Se via nos rádios quase música nenhuma, era mais comentário. E casas não ligavam rádio para ouvir música, já que não tinha, não é? Os grandes aparelhos de som veio tempo depois, não tinha rádio ligado para ouvir música no tempo da quaresma. Era um tempo de silêncio, de oração, de jejum, de penitência. Era silêncio. Era na sua totalidade? Claro que tinha seus barulhos, mas a grande parte, a grande maioria, procurava viver o tempo da quaresma. Quando chegava na última Semana Santa, era algo tão fervoroso de oração, compartilhando as devoções no dia a dia, não é? Até chegar o dia da Páscoa, que vai ser comemorado amanhã, não é? Até chegar esse dia, era um tempo de penitência, de jejum, de oração, de vivência, que as pessoas buscavam estar com Deus. As dificuldades e os ventos, não é? Tinham, mas veja, dentro desse tempo de vivência, tinha sim muitos milagres. Acontecia muitas curas pelas fé. Quantos sinais eram dados? Volta na história para você ver. As pessoas testemunhavam, não tinham vergonha de falar que era de Deus. Era algo maravilhoso dizer que era um cristão, de chegar ao domingo, de chegar no dia de ir na igreja. As melhores roupas eram colocadas assim para ir na igreja. Hoje as melhores roupas é colocada para ir em qualquer lugar, menos na igreja. Tudo começou a ser mudado. Aí eles perguntam, meu Deus, aonde? O que aconteceu? O que aconteceu? Aonde o povo passou a se perder? O que aconteceu? Aonde o povo tomou outro caminho? Porque se era tão lindo viver aquilo, se era tão lindo viver aqueles momentos, não é? Com todas as dificuldades e os ventos que tinha, nós víamos milagres, curas, testemunho, um povo de fé. Famílias, não é? Que os pais e os filhos tinham respeito pelos pais. Não medo, mas respeito. Não é? Os filhos cumpriam o ritual de entender, ele é meu pai, ele é minha mãe. Era aquela situação de chegar e pedir bênção para sair, bênção para dormir, bênção ao acordar o dia. E era maravilhoso ouvir ao pai ou à mãe dizer, Deus te abençoe, vai com Deus. Não é? Hoje, se um pai muitas vezes falar e tiver um grupo, filho ou filha, vai com Deus, e tiver um grupo de amigos, ai mãe, para com caretice. Como que as coisas foram mudando, foram se perdendo, não é? Os amigos eram amigos de verdade. Amigos eram amigos e viviam, e sabiam e corriam para saber o sofrimento do outro. Os padres eram reconhecidos verdadeiramente como padres. Hoje nós vemos grandes aventureiros, temos grandes padres maravilhosos. Vemos nas redes sociais o Padre José Augusto, Padre Paulo Ricardo, entre tantos outros bispos maravilhosos que estão aí dando seus testemunhos. Mas vemos outros como se fossem umas batatas podres. E assim não só na nossa igreja católica, em outras também. Como as coisas foram se perdendo, foram mudando, deixando de dar um testemunho àqueles que foram chamados para o ministério. Hoje querem mais colocar umas luzinhas pisca-pisca para aparecer como flash. Como flash. Não estão vivendo a nova aliança. Brincando com o evangelho, zombando de Deus, apesar de ter sido esses mesmos sendo chamados pelo Senhor para ser ministro da palavra do Senhor. Você compreende? E aí o povo começa a se perder, porque não sabe mais quando encontra se uma pessoa é padre ou não. Certo dia eu estava num restaurante de uma BR, eu parei para comer. E ali no momento do almoço, abri meus braços diante do prato.
abri e orei. Levantei meus olhos para o teto do restaurante, fechei meus olhos e agradeci ao Senhor por aquele almoço. E tinha uma algazarra numa mesa, cervejas, bagunças e tal. E de repente, naquele momento, naquele lugar, eu vi que o garçom olhou assim: "Ô padre, vai o que hoje?" Mas eu percebi que logo após a minha oração estavam em silêncio. E depois daquele momento silenciaram todos. Aí você olha, meu Deus, o que aconteceu? Eu queria uma identidade naquele momento. É claro que na nossa igreja católica muitas pessoas muitas vezes criticam a nossa igreja católica, apontam o dedo, mas não entende que hoje tem várias igrejas católicas no Brasil, com o nome católico. Mas tem outras linhas, e essas igrejas todas têm padre, mas a católica apostólica romana é uma só. Depois tem outras igrejas, e muitas que aí estão aceitando tudo, não é? É bem diferente, se é um outro tema, não vem para esse. Mas estamos falando do vivenciar a nova aliança. Nas escolas, sabíamos o que era respeitar um professor. Quando olhávamos, era maravilhoso encontrar com o professor e ver um professor. E quando víamos o professor, é uma alegria tremenda. Hoje o professor, para muitos alunos, é qualquer um. E para muitos professores nem sabem por que estão dando aula, não têm a consciência do que é ser um professor. E muitos hoje estão sendo espancados pelos próprios alunos. Quantas tragédias nós temos vistos dentro das próprias escolas. Não virou mais um lugar, o segundo momento da educação, não é? Para se formar. A escola forma o indivíduo para ser cidadão, para praticar a cidadania. Em casa é a educação. As duas coisas caminham juntas. Se perdeu no tempo. Está se perdendo no tempo. Tendo o aval de uns sistemas de mídias que vem ajudando isso. E nisso a nova aliança vai ficando escura. Vai ficando tenebrosas. E muitas pessoas reclamando: por que está acontecendo isso? Por que essa dificuldade? Por que essa luta? Por que essas catástrofes? Por que isso? Por que aquilo? Porque o conceito do conservador está ficando em segundo plano. O conceito de reverenciar Deus em todos os lugares está ficando em segundo plano. E muitos ficam questionando: por que Deus permite isso? Não. Deus não permite. Deus deu para o ser humano a liberdade, o livre-arbítrio. Mas ele mostrou na sua palavra, vem os conceitos da verdade. Este é um caminho e este é outro caminho. Esse tem pedras, mas leva, né, para a vida, para a paz. Esse tem flores, mas com grandes espinhos, com grandes venenos. Assim como sabemos que tem uma flor que é maravilhosa, linda. É uma das flores mais lindas. E quando as abelhas ou os beija-flores chegam nela para pegar o néctar dessa rosa é veneno. É veneno. Então não basta ter um caminho lindo de flores maravilhosos. De repente, vou por ele. Vai se envenenar. O caminho de pedra apresentado por Jesus, que é um caminho de cruz, às vezes dificuldade e vendavais, mas é um caminho que leva à vitória e a você saborear a glória de Deus. Esse conceito para vivenciar a nova aliança em Cristo Jesus está ficando em segundo plano, porque um sistema vem mostrando e estão trabalhando para que isto vire contra, para que seja a nova aliança pisoteada. Para que não tenha mais o conceito de Deus, nem na família, nem na escola, nem no trabalho, nem no convívio social. Para vivenciar essa nova aliança, atestada, testificada por Jesus. Não execrando a antiga aliança que foi escrita em pedras. Foi escrita em pedra, Deus deu a Moisés nas pedras uma nova aliança, os 10 mandamentos, e é apresentado. E em Cristo vem dizer que essa nova aliança é escrita no coração. E como ela está ali, pela sua promessa, o penhor, que é o penhor? O Espírito Santo, que tem valor, que tem força, que é poder, que é nos dado. E ele nos recorda e nos ensina como fazer. E quem está em Cristo, vivendo como templo do Espírito,
passa a partir daí ser uma nova criatura. E numa nova criatura, como diz Paulo, eu estou com a minha aliança e de repente não tiro. Muitos estão agindo com Deus como aqueles que querem trair, que usam aliança e quando vão a uma festa tira a aliança e esconde no bolso. Muitos estão com Deus achando que pode fazer da mesma forma. Eu quero Cristo, eu quero estar nessa nova aliança, mas também quero vivenciar as guloseimas do mundo. Esse é um grande processo do qual o Senhor nos chama e nos pergunta. Estamos vivendo, sim, grandes tempos de desafios de fé. Não é? Para sustentarmos essa nova aliança em Cristo. Daí, só terá vida, só terá paz quem sustentar a nova aliança, a palavra. E não adianta. Cada vez mais difícil ficará. E só terá vida. O que é ter vida? O que o profeta Isaías diz no capítulo 55. Ouve-me, não é? E terás vida. Prestai-me atenção e vossa alma viverá. Alma, coração, viverá. Então, quem sustentar a nova aliança dentro de si, esta aliança dentro do coração, é ela que o Espírito Santo usa como manual, porque se nós guardamos a aliança da fé em nós, o Espírito usa essa nova aliança, porque nós assinamos, somos fiéis a ela, e o Espírito Santo, age em nós, por nós, para nós, porque não sabemos nem como orar e como pedir. O Espírito, sabendo do nosso desejo e da nossa fidelidade por essa nova aliança, ele age por nós com gemidos inefáveis, porque o Espírito conhece tudo, até as profundezas de Deus. Porque ele vem de Deus, ele é o penhor, ele é a força. Se a nova aliança, a antiga aliança, foi em tábuas de pedra para que vivesse as leis, Jesus vem dizer, agora está dentro de vós. Estás no vosso coração. Então é preciso viver. Claro que estamos vivendo esses tempos de dificuldade. Por isso teremos vida, não é? Se vivermos a palavra. E termos graças a Deus por tudo. Corações de gratuidade no nome do Senhor. Se você volta para o versículo 14 desse texto, dessa passagem de 2 Coríntios, no capítulo 2, se você volta para o versículo 14, você vai ver que Paulo diz que em Jesus teremos triunfo. Olha que coisa mais linda. Paulo vem dizer nessa passagem que em Cristo nós teremos triunfo, quer dizer, teremos vida, teremos condição, o Senhor nos dará força, Ele nos fará prósperos, o Senhor nos dará a bênção, a graça. Veja, teremos triunfo, o versículo está dizendo, se nós vivenciarmos essa palavra da nova aliança. E ele diz, passaremos sim por grandes vendavais. Nós passaremos. Diz ele claramente que os vendavais não estarão longe. E Paulo vem dizer o porquê. Porque Paulo lembra o passado e nos faz viver o presente. Quando ele fala aqui, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, 11, seguinte. Que todas as desgraças que aconteceu para nos servir de exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Olha só que interessante. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação alguma que ultrapasse as vossas forças humanas. Mas com a tentação, Deus é fiel. Não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Veja, para isto que Paulo vem nos mostrar que precisamos estar inserido com a nova aliança, que é Cristo o Senhor, que é Cristo o Jesus. Quando voltamos para esta realidade, não estamos isentos
mas Jesus nos livra. Não vamos estar isentos de provas, de vendavais, de dificuldade. Só que quando chegarmos, depararmos com uma dificuldade, Deus, quando você vê, você já passou. Te balança para lá, balança para cá, talvez te leve até numa cama, talvez te leve até dificuldade financeira, talvez você chegue até as lágrimas, mas o sorriso na sequência é verdadeiro, como diz o Salmo 126. Na ida caminhei chorando, mas na volta traz feliz com a semente, sorrindo, porque Jesus, Deus, foi o nosso socorro. Veja, é lindo quando o Senhor nos traz para dentro dessa verdade. Estamos e não estamos isentos, mas na cruz, Jesus nos deu a vitória. E é isso que a igreja essa semana mostra. Por isso que eu digo a você, você gosta de grupo de oração, maravilhoso, você que vai em grupo de oração, maravilhoso, mas é preciso entender que o grupo de oração, ele é o aperitivo, que o grupo de oração por excelência, é a Santa Missa. E é justamente neste momento que o Senhor vem nos mostrar que na cruz Ele nos deu a vitória. Porque Ele diz, tudo é possível que crer. Então, se até a cruz nós fizemos o nosso impossível, a partir da cruz tudo nos tornou possível. Em Cristo Jesus. E Ele fez isto por nós. Jesus venceu a morte. Ele foi levado à morte mesmo sendo o Senhor da morte. Veja, mesmo sendo Ele o Senhor da morte, Ele foi, mas mostrou, vencendo, dizendo que sendo o Senhor dela, ressuscita. É o que nós vamos ver, não é? A igreja proclamando entre hoje e amanhã. É algo tremendo, lindo, quando você mergulha dentro desta verdade. Muitos estão nesse mundo aí triunfando, dando testemunho, não tem vergonha, ficando feliz por testemunhar Jesus. Quando você volta para o versículo 16, 15 e 16 dessa passagem, Paulo diz que na fé vamos exalar o perfume. Olha que coisa linda. Paulo fala que é na fé que nós vamos exalar o perfume, tá? O aroma. Que perfume é esse? Da rosa. Jesus o chamado, lá em livro do Cânticos, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Paulo vem dizer que nós vamos exalar esse perfume. Que perfume é esse? De testemunho, de paciência, de alegria, não é? De cristão, de não ter vergonha. O perfume que as pessoas, quando você chega, falam assim, ai que legal, nossa, a pessoa chegou, só faltava você. Quando você vai embora, as pessoas sentem saudade de você. E é porque você exala o perfume do amor, da simplicidade, sem fazer distinção de raça, de cor, de credo, de etnia ou de razão social. E é dentro desse momento que nós passamos a olhar que temos o perfume porque vivemos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É maravilhoso esse perfume e esse perfume faz o quê? Esse perfume cura. Quando aquele coxo pediu para Pedro e João na porta do templo, me dê algo, de repente para matar a minha fome, etc. Pedro olha e diz para ele, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o perfume, não é? Eu tenho para você o perfume. Olhe, Pedro diz para ele, olhe para nós. Pedro diz para ele, o que você pede eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deus transpareceu para eles a cura. E quem tem o perfume leva a cura, leva a alegria. Não leva notícias ruins, não leva fofoca, não leva intriga, partidos, inveja, discussão, não leva, mas leva alegria, leva silêncio quando é necessário, leva respeito, não é? Compreendendo, condescendência. Tem o perfume de Cristo, que é Cristo diz, vinde a mim, vós todos, eu sou manso, Jesus diz, sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave e meu peso é leve. Por isso ele vem dizer, faça tudo como eu fiz. O servo não é maior do que o seu senhor. Eu vos chamo de amigo agora porque estou dando tudo que recebi do meu pai. Portanto, vocês não são mais empregados, mas amigos.
E é dentro desse processo lindo, quando exalamos essa fragrância da rosa de Saron, que é Jesus, ele nos dá a paciência. Como que está a paciência? Se tens o perfume da rosa de Saron em ti, é preciso entender, mas então cadê minha paciência? Cadê o amor? Que sobrepõe, Paulo diz na carta de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é? E Paulo vem narrando o que é o amor. Se tem do perfume da rosa de Saron em ti, cadê o perdão? Um perdão tão necessário. E a fé? Aonde está a fé? A palavra de hoje está nos chamando para dentro desta verdade. E a fé? Tu és uma pessoa feliz, alegre? Ou é aquela pessoa de maracujá azedo, um limão, que está sempre com a cara ruim, reclamando de tudo, murmurando de tudo? Tens uma vida de oração? Gosta de orar? É aquela pessoa que agradece, está diante de Deus 24 horas? Ora no Senhor no silêncio, outra hora ora com a voz? Mas está ali fazendo tudo em Jesus? Tem uma vida de oração? Tem um coração de gratidão? É isso, Isa? Sim, e quando nós entendemos tudo isso, quando nós olhamos para esse sacrifício, quando nós colocamos isso na nossa vida, nós entendemos o que ele traz ali no 14, no comecinho, mostrando que graças sejam dadas a Deus, porque se nós triunfamos, é por causa dele, é por causa de Cristo. Então nós tiramos de nós os sentimentos egoístas, os sentimentos de vanglória, os sentimentos dos achismos, vamos dizer assim, que o mundo traz, que o mundo nos ensina que é saudável. Ah, é bom você ser orgulhoso. Ah, é bom você ser vaidoso e tal. Em pequenas quantidades, é ok, é bom, né, você se cuidar e tal. Mas há o exagero, e o mundo vai mostrar que o exagero é maravilhoso. Você trocar a liberdade que Deus nos dá pela liberdade do mundo, que não é liberdade, é libertinagem. Então você se desfaz do velho homem quando você entra para o processo de conversão e se entrega ao Senhor, assim começando a praticar e pôr em prática no nosso dia a dia e tendo como meta aquilo prometido na segunda aliança que Cristo veio fazer conosco, que é habitarmos no reino de Deus. Então nós entendemos que se nós somos vitoriosos, se eu estou conseguindo alguma coisa, se eu conseguir acordar no dia de hoje, se eu conseguir tomar aquele cafezinho com pãozinho que eu gosto, é graças a Deus. Ou uma conquista grande, ou uma conquista pequena, seja qual for a conquista, graças sejam dadas a Deus. A palavra traz para nós, ali no Evangelho, nas cartas, mostra isso para nós, que devemos dar graças a Deus, glórias a Deus a todo instante. Então, dentro disso, nós entendemos o processo do egoísmo não existe mais. Eu não faço nada por mim mesmo, por nós mesmos, nós não somos nada. As coisas não fluem. É graças ao Senhor, ao seu grande amor, tanto que ele mostra para nós que no 14, que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Então, se nós nos achamos inteligentes, adquirimos conhecimento, eu sei fazer negócios, né? Eu sei fazer transações, eu sei negociar, eu sou bom negociante, eu sei fazer essa situação, eu sei aquilo, aquilo outro, é tudo graças a Deus. É o conhecimento do Senhor, do seu perfume que Ele dá para nós, por meio do seu Espírito, que nos faz ter grandes coisas, né? Nós vemos isso claramente quando, com o rei Salomão, né? Quando ele pede ao Senhor que dê a ele sabedoria, que dê a ele o processo do conhecimento, e que rei grande ele se torna. E tudo isso graças ao quê? Aquilo que Deus deu para ele. E ele dá para todos nós por meio do seu Espírito. Então, muitas vezes, nós vemos uma pessoa, né, que age dentro do processo de ignorância, né, que é tipo não saber as coisas. Né? Uma pessoa ignorante é a pessoa que não tem o conhecimento de algo. Né? Por exemplo, para consertar um carro, eu sou ignorante, eu não sei como consertar um carro, né? Para fazer algumas coisas, eu sou ignorante porque eu não sei fazer, né? Porque não é o dom, não procuro fazer. Então, muitas vezes nós vemos aquela pessoa, né? Nossa, né? Uma pessoa que é difícil e tal. E quando nós encontramos ela um tempo depois, que ela entrou para a caminhada e se converteu, você fala, não é a mesma pessoa.
não pode ser, olha o que essa pessoa tá falando. Não, você olha com um olhar diferente, por quê? Porque o Senhor aflora por meio do seu Espírito esse conhecimento que vem como perfume também. É algo que está no ar e nós não percebemos, né? Por exemplo, tem vários cheiros, né? Às vezes a gente passa por uma casa e tem um cheiro de uma carne assada, perto de uma padaria tem cheiro de pão, né? Perto de um restaurante tem aquele cheiro de comida e tal, e vários cheiros, né? Tanto odores bons quanto odores ruins, né? Que a passagem vai mostrar isso pra nós. Então, é algo que está no ar e nós muitas vezes não percebemos. É a presença do Senhor, ela é tão forte, tão presente, o Espírito age em todos nós, que nós não percebemos, só depois quando nós caímos em nós mesmos, né, como foi o que o Edson falou, né, esse perfume de Cristo, né, ele tem que exalar, é a alegria, é a paz, é o amor, que vai chegar no outro, que o outro vai se sentir marcado, né, quando alguém vem e nos abraça, por exemplo, fica aqui o perfume dela, né? É algo que fixa em nós, né? É a marca que fica. Então, dentro disso, nós aprendemos e entendemos que o nosso testemunho também é esse perfume de Cristo, porque vai ficar a marca nos pensamentos, no coração daquela pessoa em que nós nos comunicamos, né? Isso como cristãos, colocando isso em prática. Então, nós não podemos exalar o odor da morte, como traz a passagem para nós ali no versículo 16, né? Por quê? Porque o odor da morte, e para o primeiro, né, que é aquele que está em Cristo, é o odor da vida, né? O perfume da vida. Porque aquele que está em Cristo, além de ser uma nova criatura, aquele que está em Cristo não morre, mas vive para a vida eterna. Já aquele que não está em Deus, não está em Cristo, ele morre, ele padece, ele perece. A vida realmente não está ali, ele sobrevive. Podemos ver e olhar para o nosso processo. Antes de nós nos convertermos no mão do Senhor, nós olhamos para trás e vemos: não, eu só sobrevivia muito claramente, né? Dizemos isso por experiência própria, né? Não, eu sobrevivia, eu fazia as coisas para a minha sobrevivência. E hoje eu realmente faço para a vida, porque manjo, né? Porque eu olho para o que vem depois, que é a vida eterna. E não é o odor também, por exemplo, o perfume da morte entra naquele processo de ser uma marca tão ruim e tão parecida com carniça, vamos dizer assim. Por quê? Porque é o odor das intrigas, das brigas, dos julgamentos, das falas, dos apontamentos. Porque quando entra nessas épocas festivas, vamos dizer assim, né, que é de celebração, por exemplo, Natal, Páscoa, né, onde se reúne a família, vai dizer que não tem aquela pessoa que tem o odor da morte, que chega pra fazer intriga, é pra fazer briga, é pra tirar a paz de todo mundo, é pra ficar soltando farpinho pra todo mundo. Sempre tem alguém que tá com esse odor de carniça, que chega e o clima pesa, todo mundo sabe que aí chegou aquela pessoa. Por quê? Porque tá impregnado nela isso, ela não vive realmente aquilo que ela está celebrando, que é a Páscoa, que é paz, que é amor. Então nós entendemos que odor que nós queremos exalar, que perfume que nós queremos exalar, que marca que nós estamos deixando pro outro, para outra, qual que está sendo o nosso testemunho. Então nós temos que testemunhar, pregar a nova aliança. Ela tem que ser, as pessoas têm que olhar para nós e ler o testemunho e ler o evangelho em nós por meio do nosso testemunho, ver aquela pessoa é diferente, olha, mas também é a pessoa da igreja, né, a pessoa de Deus, olha o que ele falou, o que ela falou. Então, temos um outro olhar sobre nós, né? E sempre vamos ter um outro olhar, porque é aquele olhar de tentar pegar no pulo, né? Que é a parte do testemunho, né? Vou ver se ele não vai se entrar em contradição, né? Por isso que nós temos que ser e agir dentro da verdade, do amor, da paz, da alegria, da caridade em todos os instantes. Então, nós entendemos assim, como que a palavra de Deus, né, como que a segunda aliança, assim como a primeira, né, então vamos dizer a palavra como um todo, as duas alianças, porque é tão sério aquilo que o Edson disse e tão belo quando ele fala, né, mostrando que a segunda aliança não vem dizer a primeira, ela vem vivificar, ela vem testificar, ela vem dar um plus, vamos dizer assim, né, um a mais, vem dar uma incrementada, como se fala. Por quê? Porque vem mostrar para nós que ela uma está na outra, né? Vemos os evangelistas citando coisas do Antigo Testamento e nós vemos no Antigo Testamento
profecias e coisas que se cumpriram e irão se cumprir ainda nos tempos de hoje. Então nós vemos essa união da palavra de Deus. E daí nós entendemos que essa palavra ela tem que estar nas nossas ações, tem que estar no nosso coração, tem que estar na nossa boca. Então nós vamos e entramos num processo de que ela tem que estar gravada, ela tem que estar firme e muito certa em nossos corações, porque se ela está em nós, Cristo está em nós, porque não tem como a palavra de Deus estar em nossos corações, nas nossas ações, e não está ali o Senhor também. E a mesma coisa ao contrário, não tem como Deus estar e a sua palavra não está. Nós seremos hipócritas e não há como assim acontecer, né? Por exemplo, como diz para nós também, lá em Deuteronômios 30:14, né? Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir, né? Então olha que interessante, a palavra do Senhor está perto de nós, né? Que nem a palavra do Senhor que está perto de nós, mas além disso, ela está na nossa boca e no nosso coração. Então a palavra do Senhor ela não pode ficar só na nossa estante, ela não pode ficar só numa frase, num versículo que nós soltamos por aí, ela tem que estar no nosso coração, porque é aquilo que traz a palavra também, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então se nós falamos a palavra do Senhor, se nas nossas ações, se na nossa comunicação nós exalamos ela, é porque o nosso coração está cheio dessa palavra. E essa palavra que é a personificação da segunda aliança, dessa nova aliança em Jesus, que vem criar esse elo, né? essa força, realmente esse casamento vitalício com o Senhor. E dentro disso nós entendemos, né? que nós, além de sermos testemunho, né, nós temos que transpirar esse perfume do Evangelho, né? Nós temos que ser aquilo que o outro vai ver e pensar, nossa, aquela pessoa, né? Olha essa passagem que eu li, né? Me lembrou aquela pessoa, né? Nós lembramos, nós pensamos, e é muito interessante quando nós lembramos e vemos isso, né? Por quê? Porque nós entendemos a força da palavra. Nós entendemos que Cristo também é a palavra, porque são suas palavras que estão no Evangelho. Foi o que ele nos ensinou, o que ele deixou para nós, mostrando para nós o caminho. E daí nós entendemos o quê? Que não dá para ir ao Pai sem ir ao Filho antes. Então nós temos que nos voltar sim a Cristo para nós irmos ao Pai também. Por quê? Porque Cristo diz, eu vou para preparar o caminho, mas vou enviar o Paráclito. Né? Eu quero que o Wesley estava trazendo para nós também. E vou enviar o Paráclito. Então ele vai traçar o caminho. Então é por ele, é por Cristo. E daí nós entendemos, né, que a palavra do Senhor ela tem que estar gravada em nós como tatuagem que não sai mais. Né? O espelho que nós devemos ser de Cristo tem que ser constante. Também não podemos entrar na parte hipócrita, vamos dizer assim, né? Não podemos só lembrar de viver a paz, a caridade, né? Viver a justiça, o perdão, nesses tempos de quaresma, de Páscoa, até mesmo de Natal, né? Viver só nesses momentos. Não, nós seremos hipócritas assim. Nós temos que viver todos os dias. Deus nos mostra isso, por exemplo, no rito da missa, no Pai Nosso, mostrando para nós que nós não temos que ser bons, seguir a sua palavra só nesses tempos, né? Fazendo jejum, oração, voltando-se para o Senhor, entrando no processo do jejum, do silêncio que trouxemos live passada, né? Mostrando intimidade com o Senhor, como o Edson trouxe nos vídeos dessa semana, né? Como que nós entramos nessa intimidade com o Senhor, como que nós conhecemos o Senhor, né? E dentro disso nós percebemos, eu quero conhecer o Senhor, ficar mais íntimo e tal, mas passou a quaresma, passou a Páscoa, eu começo a fazer tudo desenfreado, eu começo a fazer tudo de qualquer jeito. Então não, nós temos que ser constantes também. Então por isso que nós entendemos, né? Que dentro disso nós temos que colocar em prática, olhando para o que o Senhor nos ensina no seu sacrifício, no sacrifício da cruz, de doar-se ao próximo, de não morrer, de não se flagelar por si mesmo, mas por nós. Né? A sua meta, o seu propósito aqui foi por nós. Então nós pensarmos, né, um rei que abdica de toda a sua realeza e se torna, similarmente, vamos dizer assim, um mendigo. Como assim? Né? Deus se sai da sua divindade para vir para o lado humano, para ir
morrer por nós para termos a segunda aliança e para termos a salvação e voltarmos ao que era para ser o começo de tudo, a voltar ao começo, que é nós vivendo junto a Deus, é voltar antes do pecado original, é a possibilidade de estarmos com Ele, ceiarmos com Ele, vivermos com Ele na vida eterna. Então esse processo, ele vem arrumar, vem ajeitar, vem nos dar essa possibilidade, E como nós, olhando para Cristo na cruz, olhando para o seu sacrifício, seremos ingratos, não colocaremos em prática, Como que nós nos dizemos cristãos, transgrediremos, não teremos a sua palavra como forma, como força da nossa vida, como meta, como nossa orientação, como nosso livro de cabeceira, onde nós seguimos, Porque muitas pessoas têm, por exemplo, é a frase da minha vida que eu sigo, é o livro da minha vida que eu sigo, e não tem a palavra do Senhor, que é proferida da boca do Senhor, que é algo que eu acho muito interessante, que o Edson sempre comenta conosco, que é o livro que o autor está diante de você a todo instante. Passe quantos anos for, quantas vezes você quiser por dia, o autor está ali, diante de nós. Então, por quê? Como que nós, como cristãos, podemos deixar ela de lado? Podemos esquecer ela guardada e dentro disso não deixarmos o Espírito Santo vir em nosso auxílio e vir nessa união, da palavra, o Espírito, e nós, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar isso acontecer. Então, dentro disso, nós vemos que nós temos que entender que nós somos canal para o outro, por meio da Trindade Santa do Senhor, que age para nós, pelo próximo, para nós mesmos. Então, nós não podemos entrar nesse processo que traz o versículo 17, mostrando que não são os falsificadores da palavra de Deus, tomando como nossa. Eu estou falando isso, eu aquilo não. É Deus que fala em mim. Aí nós entramos naquele processo de humildade, de reconhecimento, como Jeremias fez. Quando o Senhor fala para ele ir falar ao povo o recado que o Senhor queria, ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, eu sou jovem. Ele entra naquele desespero, vamos dizer assim, Ele, não sei, Senhor, e o Senhor fala: calma, respira, sou eu quem falarei em ti. Então nós temos que entender que o Senhor que fala por meio de nós, as palavras não são nossas, é o que o Senhor quer que nós falamos. Então nós assim entendemos que pela nova aliança nós fomos selados no sangue de Cristo, nós ganhamos o passaporte para os céus, que é a Bíblia, que nos guia até lá, e nós nos tornamos assim filhos de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante nós meditarmos esse tema de que a nova aliança em Cristo, ela é viva, ela é agora e ela vai perdurar até o dia da sua volta. Então nós colocamos em prática essa nova aliança e essa aliança até o dia que o Senhor volte para nos levar junto a Ti. É a meta que todos nós cristãos devemos ter, não deixando o mundo nos contaminar e nos afastar. O que você diz mais, Edson? A verdade é assim, quando nós falamos dessa nova aliança, viver o novo evangelho, olhar para a palavra do Senhor, unida àquilo, vem Jesus falar com você, como você bem disse. Quando lemos e estamos meditando a palavra do Senhor, nesse momento o autor da sua própria palavra está diante de nós. É o único livro que nós lemos verdadeiramente com o autor diante de você, falando com você. Os outros livros você compra em qualquer lugar, você lê. Muitos autores até já morreu, há anos, há milênios, centenas de anos. Esse não, o autor vive, está diante de você. Aquele que está em Cristo, esse traz o aroma de Cristo. Que aroma é esse? O perfume da condescendência, do amor, da compreensão, de olhar e entender as fraquezas do outro. Não como aqueles que dizem que é de Cristo, que está com esse aroma, mas quando alguém tomou um tropeção na caminhada, o que ele faz é ajuda até a empurrar para que a pessoa vá mais para o buraco. Ajuda até a empurrar, criticando, falando, para que a pessoa se afunde cada vez mais. E esse não entendeu nada, porque aqueles que estão em Cristo, se o irmão cair ou tiver alguma dificuldade, aquele que está em Cristo será o primeiro a entrar na palavra condescendência. O que é?
condescender, eu descer ao nível, não para me igualar, mas levantar a pessoa do chão, porque Cristo assim fez. Cristo assim fez com Pedro. Quando Pedro caiu, Cristo foi mostrando, e ele diz que o servo não é maior do que ele. Por isso, aquele que tem o aroma de Cristo, agora é importante. Tem pessoas que acham que tem o aroma, mas em excesso, em exagero. Sabe aquelas pessoas que passam na rua por vocês? Eu encontro muito com isso. Tem pessoas que passam você na rua com perfume, que você fica até bêbado. Eu começo a me misericórdia, isso é perfume ou é Baygon? Não é? Porque eu não sei o que é. É algo tão forte que tem pessoas, eu quero dizer com isso, tem pessoas que acham que tem Cristo, que tem o aroma e quer enfiar Deus de goela dentro na vida das pessoas. Quer que a pessoa engula de uma... O Senhor se dá por amor. Não é? Com paciência, com jeitinho, com carinho, com doçura, com compreensão. Não é? Olha o que Paulo diz. Fiz-me fraco para ganhar os fracos, não é? Fiz fora da lei, quer dizer, me chamaram, olha lá um fora da lei, ele, não sou aqui. Fui tido e visto como um fora da lei, não, estava lá para ganhá-los para Cristo. Veja, de que forma, como é que Paulo se colocava no meio destes? Com o sentimento da humildade, aquilo que ele diz em Coríntios no capítulo 13. Não é? Porque quando ele vai falar do capítulo 13, a caridade, que é o amor tudo isso, o amor tudo isso, o amor tudo isso, antes de entrar no capítulo 12, no finalzinho, ele diz assim, é preciso que você deseje todos os dons, que você busque esse aroma, mas, veja, é preciso que vou indicar um caminho mais excelente, quer dizer, é preciso que você busque, deseje anunciar, fazer parte desse que coloca a nova aliança do Senhor, que vista a camisa do soldado do Senhor. Aí ele diz, vou indicar a porta, o caminho para que você tenha isso. Aí começa Coríntios 13. Por isso, tem muitas pessoas que não compreendem. Deus não se enfia de goela dentro. Deus se dá por amor e com amor. A palavra do Senhor é clara quando diz isso. Você deve saber que quando você chega a algum lugar que você está bem perfumado, com perfume que agrada as pessoas, nossa, tá cheiroso. Tá. Esse é Cristo, aquelas pessoas que te traz saudade, te traz carinho, te faz falta, não é? Vê. Quando esse aroma, é como se vocês pegar uma casa e você passar um bom ar, o inseto, as beronhas vai embora, mosquito cai fora. Por quê? Porque aí tem um aroma bom, não é? Um perfume na casa, não é? Então quando a pessoa que tem o aroma de Cristo entra numa casa, quando dentro da sua casa ou você na sua casa tem o aroma de Cristo, o mal não entra, o odor das trevas não entra. Veja, o que o anjo diz à igreja de Sardes? Que muitos é considerado vivo, mas estás morto. Por quê? Porque não vive a nova aliança. Aí o anjo disse, aí no capítulo 3, lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina, e arrepende-te. Veja, e arrepende. Então veja, não basta estar vivo, com aparência na vida de pessoas mortas, mas tem que estar vivo, vivendo a nova aliança. É fácil? Não, não é fácil. Mas é dentro da nova aliança que o Senhor nos fortalece pelo penhor que nos foi dado. Que penhor, diz a palavra? É o Espírito Santo, o grande valor, o grande poder, a grande força que é dado a nós. Não é? Quando chegamos em uma casa, ali está Deus conosco. Este é o perfume que falta. Olha o que o Senhor diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, de versículo 5 ao 6. Olha o que diz o Senhor. Em toda casa que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se houver ali alguém, um homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela voltará para vós. Veja bem, se naquela casa que você chegou e você de repente está ali com a graça, desejando a paz, que com aquela pessoa, se aquele que é um bom coração, ele vai ser agraciado, porque você está levando o perfume da rosa de Saron, o lírio dos vales, Jesus. Mas se naquele coração tiver maldade e não aceita, ela volta para você.
e volta dobrada. Volta dobrada. Essa paz enche o seu coração. Por isso que no versículo 16 dessa passagem de 2 Coríntios, no capítulo 2, vem dizer, claro, Paulo diz que os que não aceitam o perfume da rosa de Sarão atrai, como diz a Isa, o cheiro da morte. E tem muitas pessoas sendo atraídas pelo perfume da morte. E qual é esse perfume? Qual é o odor da morte? É a raiva, o ódio, é o julgamento, não é? As calúnias, fofocas, brigas, divisão. Pessoas que tentam destruir, pessoas que reclamam da vida, nada está contente com nada, não é? Pessoas que não querem saber daquilo que é o correto, busca o que é incorreto, não é? Estes, a morte, diz Paulo, está rodeando, está escrito. A morte rodeia estes por não aceitar o perfume, por não compreender este aroma, diz Paulo nesta palavra. Os que aceitam esse perfume, está escrito aqui, triunfará. Veja, no versículo 14, diz que aqueles que aceitam o perfume triunfará. Que triunfo é esse? Paz, prosperidade, alegria. Passa pela prova, passa. Ter a prova tem, mas passa, testemunha. Testemunha, às vezes, testemunho. Deus me fez vencer essa prova. Passa, triunfa, terá o triunfo de Cristo, a força de Cristo, porque o penhor da aliança de Cristo está em nós, que é o quê? O seu Espírito. Muitos estão como esse povo, como aquele povo de Israel. Muitos estão como o povo de Israel, quebrando a aliança, porque depois de serem tirados do cativeiro, no caminho, no processo, depois que Moisés recebe a aliança na tábua de pedra que é apresentada, aquele povo no primeiro momento fica feliz, depois vai traindo Deus com as suas idolatrias. E por isso protelam o tempo da chegada na terra prometida por 40 anos, coisas que seria no máximo 3 anos. Eles protelam, por quê? Por causa de um coração que é levado pelo odor da idolatria, da morte, da mesquinhez e muitos vícios que foi acompanhando aquele povo, quebrando aí os votos, não é? E você vê hoje o quê? Quantas pessoas que quebram o voto, começam a fazer um voto, uma promessa, quebra a promessa no meio. Ah, mas eu não quebrei, quebrou, porque no momento, é igual o jejum. Tem pessoas que eu vou fazer o jejum disso, mas no meio do jejum a língua está solta. O coração cheio de raiva quebrou o jejum. Quebrou o jejum, porque começa a quebrar, começa com o mesmo tempo que estou jejuando isso, estou praticando coisas incorretas. Quantas pessoas que quebram as suas promessas, os seus conceitos de compromisso com Deus. O compromisso da aliança, o seu testemunho, seu testemunho levado a zero. E Paulo deixa claro, e o próprio Cristo diz, quando Felipe falou para ele, Senhor, mostra-me o Pai, isso me basta. Jesus disse, Felipe, se você não crê no que eu falo, creia em mim por aquilo que você me viu fazer. Veja, então Jesus está mostrando o quê? Que o testemunho é poderoso, que o testemunho arrasta. Porque se você quer ver, então lembra do que você viu. Veja, é muito importante, palavras edificam, mas são testemunhos que arrastam. Portanto, neste momento, muitos estão levando o testemunho a zero. É momento de você voltar, e eu voltar, nós voltarmos para dentro de nós. Agora, nesse momento. Pare nesse momento. Eu quero orar com você. Pare nesse momento. Agora, como está? Como que você está vivendo a aliança com Jesus? Como que você está vivendo essa nova aliança desse Cristo ressurreto, ressuscitado? O Jesus que vive. Como que você está vivendo essa aliança com Ele? Quando você ouve, olha para o capítulo 3 de 2 Coríntios, você vai ver que por nós não conseguimos nada, por nós. Por isso que tem aquela música, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, sozinho eu não posso mais
sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. É o Espírito que nos dá capacidade para amar, porque por nós mesmos, para perdoar, porque por nós mesmos, para fazer-nos compreender, entender, caminhar, ficar em pé, ter uma nova visão, uma nova vida e vivermos a aliança. É só pelo Espírito. Mas quando nós abrimos e damos acesso para que o Espírito venha trabalhar em nós a partir do manual da nova aliança. Porque quando o manual da nova aliança, nós tomamos posse dele no nosso coração, o Espírito usa ele para fazer o melhor por nós. Porque nós nos colocamos como fidelidade e fé dentro deste manual. Por isso é importante. Veja, no capítulo 3, no versículo 4 a 5 dessa sequência de 2 Coríntios, nós conseguiremos, mas só com Jesus. Quando nós abrimos para Ele. Por isso que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, no versos 26, Paulo vem dizer, pela minha carne eu sou fraco, mas pelo meu espírito eu sou submisso a Deus. Paulo, eu reconheço na minha carne que eu tenho fraquezas, mas nas minhas fraquezas eu não largo, eu vou, eu sigo, eu seguro no arado, eu vou em frente, eu tropecei, eu levantei, porque pelo meu espírito eu sou submisso a Deus, porque eu preciso do manual da vida. Que coisa mais linda, não é? Aí somos bem mais fortes. No Espírito. Não escondemos, veja, não escondemos ou jogamos a nossa aliança fora. Não devemos esconder, jogar a aliança fora. Ainda, muitos vão dizer, você não pode falar, você não pode pregar. Muitos vão dizer, quem é você para anunciar? Quem é você para estar fazendo um programa no rádio? Quem é você para estar pregando? Quem é você para estar falando de Jesus? Quem é você? Muitos vão dizer isso. Mas os que falam é porque não tem o sabor da nova aliança. Os que falam é porque não vivem a nova aliança. E não querem se comprometer em colocar a aliança com o Senhor. E aí você vai se minimizar por isso? Não, claro que não. Paulo vem dizer que você precisa anunciar. Diz você, o que você não pode fazer é falsificar a palavra. Olha que coisa linda quando Paulo vem nos falar sobre isso. Não é? No capítulo 3. Aqui para mim. Paulo vem dizer aqui no capítulo 3, deixa eu ver mim. 2 Coríntios. Aí Paulo vem dizer aqui no versículo 17, ainda do capítulo 2. É que de fato não somos como tantos outros que falsificam a palavra de Deus, mas é a sua integridade, tal como procede Deus, que nós pregamos Cristo sobre os olhares de Deus. Olha que maravilha! Sobre os olhares de Deus. Nós pregamos a Cristo sobre o olhar de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Aí quando nós voltamos, quando Paulo vem nos enchendo com esta palavra, aí você lembra quantos hoje usam a palavra de Deus como mercadoria de troca. Como diz Tito no capítulo 1, de 10 a 16. Muitos estão vendendo a palavra de Deus por momentos de lucro, por dinheiro, para arrecadar para os seus vãs procedimentos, levando Deus, mas tendo um preço para pregar. E esses transtornam famílias. Veja, diz a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. Esses que pregam por dinheiro, são esses que transtornam famílias, que estragam famílias. Paulo é claro quando ele nos traz esta realidade para nós. Então veja, você jamais pode parar de pregar. No capítulo 3, de versos 1 a 3, não é? De 2 Coríntios,
Paulo mostra para nós algo interessante, ainda em 2 Coríntios. Misericórdia. Paulo diz assim: recomendo-vos fazer-vos um próprio elogio. Temos acaso com alguns nas necessidades de vos apresentar ou receber de vós a carta de recomendação? Vós sabeis que sois a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, o vosso coração. Isso dizendo o quê? Que nós precisamos ser aqueles que o outro vai olhar e vai ver Deus, vai conseguir ler Deus nas palavras, nas nossas ações. Estamos aí, a partir daí, vivendo a nova aliança. Nós somos essas cartas que o irmão pode ler, dentro do testemunho que nós vamos dar. Que carta é essa? A carta que nos faz ser igreja. Sermos igreja, templos de Deus. Igrejas militantes. Para fazermos força e junto com a igreja triunfante, não é? Chegar à igreja da glória. Esse é um grande momento que nós temos que observar. Quando nós entendemos que um cristão, ele é verdadeiro quando ele vive as 3 irmãs gêmeas da vida de um cristão. Quais são elas? Obediência, humildade e unidade. Ninguém pode dizer que tem uma se não tem a outra. Eu sou obediente, mas não quero ficar, não quero permanecer ali. Eu não gosto disso. Eu sou obediente, mas a humildade para aceitar uma correção. As 3 irmãs gêmeas é preciso estar. Nesse momento, aliança. Nesse momento eu entendi porque que Cristo disse: vinde a mim, vós todos que estão cansados pelo fardo. Eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Eu sou manso e humilde de coração. O Cristo, o Senhor, a glória nos chamando para esta verdade. Veja, Paulo, olha como é importante agora, para que você guarde isso no seu coração. Paulo une a antiga aliança com a nova aliança. Ele une, mostrando a força que ambas têm, mas testificada na nova aliança, no Cristo ressuscitado, no Deus que se fez carne e padeceu na cruz e ressuscitou, dando-nos direito, nos dando o passaporte para ir para o céu. Paulo vem dizer isso no capítulo 3 de 2 Coríntios, do versículo 7 a 8. Olha o que Paulo diz. Ora, seu ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor da sua face, embora transitório, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito Santo. Seu ministério da condenação já foi glorioso, muito mais há de sobrepujar em glória o ministério da justificação. Veja, aliás, sobre esse aspecto, em comparação dessa glória, eminentemente superior, empalidece a glória do primeiro ministério. Seu transitório era glorioso, muito mais é o que permanece. Querido e querido, Paulo está claramente dizendo aqui para você e para mim, muito mais é aquele que permanece. Por isso, eu chamo você, neste momento, para que nesse sábado, nesse momento, sábado de aleluia, a igreja chama, o grande momento, o grande ritual, que nós
vamos participar esse ritual do fogo. A luz que vem às trevas, a luz que vem ao mundo, a luz que João narra. Veio para que eram os seus, mas os seus não entenderam. Ele era a luz dos homens, vindo ao mundo. Veja, esta luz que a igreja daqui a pouco proclama dentro do momento da celebração. Vai relembrar esse momento. É preciso que nesse momento você testifique. E esse grande momento de renunciar. Renunciar àquilo que é mal. Eu renuncio, Senhor, tudo aquilo que é pecaminoso. Tudo aquilo, Senhor, que me faz ter pensamentos ruins. Renuncio momentos de raiva, Senhor. Coisas que me fez cair por palavras, por pensamentos, atos e ações. Quero renunciar, Senhor, minha toda preguiça de buscar, de entender, de mergulhar, Senhor, de ter o desejo, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Renuncio, Senhor, todo esse momento de preguiça. Renuncio, Senhor, todo o espírito, Senhor, do medo, que me fez cair, que me faz muitas vezes, Senhor, não ter um coração de fé, ter medo do amanhã, ter medo, Senhor, daquilo que me faz tremer, medo da fome, da morte, do perigo. Se Tu és o meu pastor, Senhor, se com o Teu báculo Tu me sustenta, não devo temer, Senhor. Por isso eu renuncio, Senhor, todo qualquer sentimento de medo. Renuncio, Senhor, todas as palavras, todos os vídeos, todas as mensagens que vêm, Senhor, seja por redes sociais ou por lábios de alguém presencialmente, Senhor, no físico, Senhor, ou, Senhor, à distância. Senhor Jesus, quero renunciar, Senhor, neste momento, nesta hora, tudo aquilo, Senhor, que me leva muitas vezes a afastar de Ti. Jesus, queremos renunciar nesse momento. Renunciar, Senhor, uma fé pequena, medíocre, uma falta de caridade, de amor, de compreensão, de aceitação, de benevolência. Senhor, vinde sobre nossos lares, sobre nossas casas, Senhor. Colocai, Senhor, sobre nós Tuas mãos. Levantai, Senhor, reanimai, Senhor, com o Teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, sentir, Senhor, para vivenciarmos, Senhor, a Tua palavra depositada no nosso coração. Senhor, queremos renunciar, Senhor, toda espécie de más companhia. Queremos renunciar, Senhor, neste momento. Tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes nos faz ter pensamentos contrários. Renunciar, Senhor, toda palavra de maldição que foram jogadas sobre nós, sobre nossa casa, nossa vida, nossa história. Jesus, neste momento, Senhor, apresento, Senhor, as nossas casas, desses meus irmãos que estão comigo neste momento, e aqueles que virão, Senhor, na sequência desta live. Te imploro, Senhor, o Teu coração, a Tua misericórdia que venha, Senhor, neste momento sobre nós, pela libertação que Tu nos deste, Senhor. Eu Te glorifico neste momento, como diz o Salmo 75. Deus fez conhecer em Judá o Seu nome e grande em Israel. Em Jerusalém está Seu tabernáculo e em Sião a Sua morada. Lá Ele quebrou os fulminantes, flechas de arcos, os escudos, as espadas e todas as armas. O esplendor luminoso do vosso poder manifestou do alto da sua eterna montanha.
foram despojados os guerreiros ousados. Eis, eles dormem tranquilos seu último sono. Os valentes sentirão fraquejar suas mãos. Só com a vossa ameaça, ó Deus de Jacó, ficaram inertes os carros e cavalos. Terríveis sois, Senhor, quem vos poderá resistir diante do furor da vossa cólera? Do alto do céu proclamastes a sentença. Calou-se a terra de tanto pavor, quando Deus se levantou para pronunciar a sentença da libertação em favor dos oprimidos da terra. Pois o furor de Edom, que vos glorificará, e os sobreviventes de Emate vos festejarão. Fazei votos ao Senhor, vosso Deus, cumpre-os. Todos que cercam tragam oferendas ao Deus temível, a Ele que abate o orgulho dos grandes, que é tímido pelo Rei eterno. Feliz o homem que teme o Senhor, diz o Salmo 111, e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Será poderosa a sua descendência na terra. Bendita a raça dos homens retos, santuosas riquezas haverá em sua casa, e para sempre durará a sua abundância. Como luz se eleva nas trevas, para os retos, os homens benfazejos, misericordiosos e justo. Feliz o homem que se compadece e empresta, que regula suas ações pela justiça. Nada jamais há de abalá-lo. Eterna será a memória do justo. Não temerá notícias funestas, porque seu coração está firme, confiante no Senhor, inabalável em seu coração, livre do medo, até que possa ter confundidos os seus adversários. Com largueza distribui Deus os pobres, sua liberalidade permanecerá para sempre. Pode levantar a cabeça com altivez. O pecador, porém, não pode vê-lo sem inveja. Range os dentes e definha. Anulam-se assim o desejo dos maus. Bendito és tu, Senhor, que acolhe neste momento, Senhor, o nosso coração. Esta oração, Senhor, esse elevar esse clamor diante de ti, porque a tua palavra nos testifica, Senhor, na nova aliança, que tudo que ligar na terra será ligado no céu. E onde dois ou mais estiver reunido em teu nome, ali tu estás. Para que tudo o que peça ao Pai em teu nome, tu farás por nós, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, estendei suas mãos sobre aqueles que sofrem. Ruas, calçadas, com frio, com sede, com fome e sem abrigo. Aqueles que estão perdidos, aqueles que nos aceitam e não nos aceitam. Estendei suas mãos sobre nossos amigos, esses que estão comigo, todos aqueles que virão, parentes, vizinhos, por todos aqueles que tu colocou como ministros teus, Senhor, que tu chamou, Senhor, para trabalhar contigo. Estendei suas mãos, Senhor, para a tua igreja e para o nosso coração. Tuas mãos piedosas, ensanguentadas, nos alcance e nos cure, Senhor, e nos liberte, Senhor, de tudo aquilo que é mal. Dá-nos, Senhor, força, coragem e fé para enfrentarmos, Senhor, os vendavais que possam surgir. Confiamos em ti, Senhor, no teu poder, na tua graça, na sua verdade. Tu que alcanças nesse momento aqueles que apresentam para ti as dificuldades, as dores, os pensamentos e os seus medos. Obrigado, Jesus. Bendito é o seu nome. Glorificado seja, Senhor. Tu, pela tua força, pela tua palavra, pela tua promessa,
da tua aliança em nós. Amém, Senhor. Senhor, só temos a te agradecer por tudo que fizestes e fazes por nós, Senhor. Pelo sangue de nosso Senhor Cristo na cruz, por sermos selados nela, Senhor, pela possibilidade de sermos teus filhos. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos nas nossas vidas, aquelas que aconteceram, as que estão acontecendo e as que virão depois, Senhor. E também, Senhor, a tua presença em nossas vidas. Obrigada pelo auxílio dos anjos. Obrigada, Senhor, pelo teu eterno amor, por nos amar tanto que destes o teu único filho como sacrifício ao perdão dos nossos pecados. Senhor, neste momento não temos mais o que pedir, não temos mais o que clamar, Senhor, pois as nossas orações estão em teus braços, estão em tuas mãos. Só temos a agradecer, Senhor. Agradecer por estarmos aqui. Agradecermos, Senhor, por vermos a tua glória nas nossas vidas. Agradecermos, Senhor, pelo teu sacrifício a nós. Agradecermos, Senhor, porque tu voltarás e tu reinas, Senhor, eternamente em nossas vidas. Muito, muito obrigada, Senhor. Jesus voltará. O Senhor está voltando. Preparemos o nosso coração, pois o Senhor dá sinais que está voltando. Estejamos preparados na aliança de fidelidade, de entrega ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Unidos nesse momento com os anjos e com todos de bom coração que recebe a paz, possamos neste momento render-nos diante do Senhor e obedecermos na fé, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Graças e louvores sejam dados nesse a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pela intercessão da Virgem Imaculada e todos os anjos dos céus, santos profetas, santos apóstolos, que as bênçãos do Senhor venham sobre ti, sobre mim, sobre nós, sobre aqueles que nós nessa tarde colocamos na live, aonde quer que você esteja. Tome posse. Que as bênçãos venham sobre ti e sobre a tua causa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muita paz para você e até o próximo. Um beijo no teu coração, até a próxima e uma feliz Páscoa. Ah, verdade. Uma feliz Páscoa.